Olá, seja bem-vinda a esse canal, seja bem-vinda a esse vídeo. Que alegria ter você por aqui. Hoje vou falar sobre uma realidade difícil. Eu espero que você não durma assistindo esse vídeo aqui, que é o quê? Sobre privação de sono. E antes que você durma, antes que aconteça qualquer coisa, eu preciso deixar um recado aqui para você. Se você quer receber as minhas cartas semanais, e-mails semanais sobre a vida de mamãe, sobre os desafios, as alegrias, os dilemas, ajudas, por favor, se cadastre aqui na descrição desse vídeo, no link. É bem rapidinho, você já garante que vai receber as minhas cartas semanais. E agora, sem mais delongas e sem mais gracinhas, vamos falar sobre essa realidade que é não dormir e seguir sendo um ser humano funcional. Vamos lá? Bom, quando a gente se torna mãe, a gente descobre uma realidade, um trabalho que tem uma escala 7x7 e de uma jornada, não é de 8 horas com uma hora de almoço, não. De uma jornada de 24 horas. Sim, maternidade é você estar todos os dias e o tempo inteiro em função de um novo ser humano, em função ali do teu filho. Ainda que você esteja fora trabalhando, você está pensando no seu filho. Isso é fato. Ainda que você esteja fora em outro lugar, tá tomando banho, aconteceu alguma coisa com o filho, vão ali bater na porta. Fulana, fulaninha tá precisando de você. É isso que acontece. E dentro dessa realidade, né, da jornada de mãe, nós enfrentamos e nós conhecemos a tal da privação de sono. Que a privação de sono é realmente você não conseguir dormir, certo? Você não conseguir dormir uma noite inteira, dormir aquele sono reparador. Você é interrompida inúmeras vezes para atender ali um bebezinho que precisa de você, basicamente para sobreviver. Sim, ser humano, ao contrário de vários outros animais da natureza que já nascem e saem andando, saem caçando, comendo, um bebezinho, se você deixar ali no canto e não prestar a devida assistência a esse bebezinho, ele não vai resistir. É assustador pensar nisso, mas é a realidade. O bebê precisa de acalento, precisa de aconchego, precisa de alimento, precisa ser monitorado o tempo inteiro para que nada aconteça com ele, não é verdade? E assim, ele vai se nutrindo, ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, até que aos poucos, pouco a pouco, vai desenvolvendo novas habilidades, novas capacidades e autonomias. Mas ao longo, então, desse processo, você não só fica em função daquele bebê ao longo do dia, como fica à noite. Então, aquele sono que você poderia estar mais acostumada a ter um sono de uma noite inteira, agora é um sono com interrupções. E essas interrupções, elas geram alguns efeitos colaterais, obviamente. Você acorda, mas no dia seguinte pode ser que venha uma dor de cabeça, seu corpo tá pesado, você tá cansada, você tá exausta. Você pode estar até tendo dificuldades de fazer coisas ao longo do dia, você tá com dificuldades de cuidar da casa, dificuldade do próprio vínculo ali com o bebê, dificuldade de tratar bem o marido, dificuldade de tratar bem alguém, dificuldade de raciocinar, de conversar. E isso acontece por conta desse estágio, assim, de uma grande exaustão, de um grande cansaço, porque você não tá tendo um sono reparador. Então, a privação de sono, ela traz vários efeitos colaterais ali na vida de uma mãe. Tem mães que às vezes até conseguem lidar um pouquinho mais com isso, tem mães que têm uma sensibilidade maior, sobretudo no primeiro filho também. A privação de sono no primeiro filho, ela é muito mais desafiadora, porque aquilo é a primeira vez que você vive, aquilo você está passando é pela primeira realidade de fato. Então, quando tem aquela interrupção, quando você começa a ver que assim, meu Deus, mas será que eu vou sobreviver ou não? Aquilo cai com um peso maior, porque é a primeira vez que o seu corpo está experimentando aquela realidade. É a primeira vez que o seu corpo está sendo confrontado e que você não sabe ao certo o que dá ao teu organismo, você não sabe o que dá ali para si mesmo. Por isso que até mesmo a primeira privação de sono, ela costuma ser mais desafiadora, porque você nunca passou por isso, né? Então, o que eu aconselho?
tanto para as mães que estão passando por isso pela primeira vez ou tá passando pela segunda vez, por exemplo, e que já sabe que assim, não, Bianca, eu sei que eu aguento. Eu sei que o meu corpo ele aguenta, eu sei que o meu corpo ele responde, que eu sigo viva no dia seguinte, que eu sigo sendo funcional, que eu tenho que fazer as coisas. Eu sei disso, mas ainda me afeta. Para vocês, mães, seja mãe de primeira viagem, sendo tendo mais filhos, cada uma vai enfrentar uma realidade diferente, um dilema diferente, né? Quando se é mãe de primeira viagem, é muito desafiador passar por isso pela primeira vez, porque você não sabe ao certo até quando isso vai durar. A verdade é que você acha que isso nunca vai acabar, então vem um peso que é como se te massacrasse. Mas, se você tem condições de descansar ao longo do dia, descanse, durma um pouquinho. Se você é mãe, que você tem mais um filho, você tem outros filhos, provavelmente a realidade de dormir ao longo do dia não vai ser possível. Tem mães que conseguem, o filho ainda tira uma soneca, então consegue dormir um pouquinho. Tem mães que não conseguem nunca dormir ao longo do dia, isso vai muito do perfil de cada uma. Então, se não dá para fazer isso, você vai precisar buscar o descanso de outras formas. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode, enfim, lidar com a privação de sono? Em primeiríssimo lugar, eu acho que todo mundo já tem que colocar na cabeça uma realidade, uma certeza de que assim, vai passar. Tudo na nossa vida que a gente olha e a gente não vê uma linha de chegada, a gente não vê um fim, aquilo cai como um peso muito grande. Quando a gente não tem essa métrica de um objetivo, quando a gente não tem essa métrica de que assim, vai ter um alívio, vai ter uma recompensa, aquilo dobra e muito de peso, aquilo dobra e muito o quanto gera de impacto emocional. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala dessa realidade de privação de sono, se você é mãe que tá cansada, que você tá exausta, que você tá aí assim, puxa, não tô conseguindo dormir, Bianca, pai, nossa, isso tá me fazendo mal. Primeiro lugar, isso vai passar. Isso vai ter uma linha de chegada. Os primeiros meses, eles são mais exigentes mesmo, mas o bebê, quando ele cresce, chega uma hora que ele já consegue dormir a noite toda, que ele já consegue responder quando a gente estabelece uma rotina, quando a gente vai ensinar uma autonomia do sono. Então, vai chegar um momento que sim, esse bebê vai ser capaz de dormir a noite toda e que a gente consegue estabelecer rotina e a gente consegue estabelecer uma autonomia de sono e a gente volta a dormir a noite toda também. Então, lembre-se que esse dia vai chegar. Tenha calma, tenha paciência. Foque então no presente, foque no agora. Você não precisa então trazer mais aquele peso de meu Deus, eu acho que eu tô numa corrida que nunca vai ter um fim, nunca vai ter uma linha de chegada. Não, fica tranquila que vai ter sim esse fim, vai ter sim essa linha de chegada. Então, olhar esse cenário dessa forma pode ser que já te tranquilize, pode ser que já te ajude a não ficar mais ansiosa, a não se desesperar. Então, esse é o ponto número 1, vai passar. Ponto número 2, colocar um sentido. Diante da privação de sono, é importante que a gente coloque um sentido nisso. Lembre-se que assim, você não está acordando por acordar. Você não está acordando, estou desperdiçando meia-noite por nada. Não, você está acordando porque você precisa acudir aquele bebezinho. Você está ali se colocando à disposição porque você precisa nutrir aquele bebê, porque você precisa acudir aquele bebê, porque você precisa ajudá-lo a crescer e se desenvolver da melhor forma. Então, quando a gente coloca um sentido nisso, tudo adquire um novo panorama. Então, até aconselho assim: olha, quando você acordar de madrugada, já não pega aquele bebezinho, pega de qualquer jeito e vai dar mamar. Não faça isso, assim. Tenta ir até um pouco mais devagar. Tenta olhar aquela feição do bebezinho, tenta se enamorar daquele serzinho, sabe? Dá um beijo, fala, ai, te amo, meu amor, que bom tá aqui, mamãe vai te ajudar, vem mamar, vou te acudir agora. Então, todo esse envolvimento emocional, todo esse envolvimento de carinho, de uma maior calma, ajuda, ajuda você
a se sentir mais segura, ajuda você a se tranquilizar, mesmo com uma privação de sono, e vai ajudar também o seu bebê a se acalmar, vai ajudar o seu bebê a estar mais tranquilo também. Se ambos estiverem tranquilos nesse processo, esse processo vai ser mais fácil e vai ser mais leve, ainda que seja custoso continuar acordando. Mas quando a gente coloca um sentido, é como se isso nos fortalecesse. Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que estava no campo de concentração, ele desenvolveu essa abordagem da logoterapia que ajuda a colocar um sentido. E ele ali no campo de concentração, ele via que as pessoas que colocavam um sentido, elas conseguiam viver com maior intensidade, com maior força, viver de uma forma heróica, viver de uma forma santa. Ou seja, conseguiam transcender as dificuldades, conseguia ter força mesmo nas dificuldades e superar de uma forma heróica. Logo, quando a gente coloca um sentido e a gente se esforça para nutrir esse carinho pelo nosso filho, ainda que seja nessa condição mais adversa possível, que era uma madrugada, isso nos ajuda a nos fortalecer. Nós nos sentimos mais fortes e nós nos sentimos mais capazes. Então, fuja de pensamentos do tipo: ai meu Deus, essa criança precisa dormir logo, ai não tô aguentando mais, ai meu Deus, vou ter que acordar de novo, vou ter que dar mamar de novo, né? Tudo isso que carrega muito uma emoção negativa, isso faz com que cresça dentro de nós uma tensão, cresça dentro de nós uma ansiedade. E o que acontece? A gente quer fugir disso, a gente quer acabar com isso. Só que não tem como, essa realidade ali naquele momento vai continuar existindo. Então, ali pode gerar uma tensão, um desgaste que te gera ainda mais cansaço e uma exaustão ainda maior física e mental. Então, tenta impedir um pouquinho, cortar esses pensamentos negativos e tenta nutrir mais o colocar um sentido e até mesmo verbalizar: olha, mamãe tá aqui, eu te amo, meu amor, vamos lá, isso é importante, colocar um sentido, isso vai te ajudar. E número 3, descobrir formas de descansar. Se para você, dentro da sua realidade, você consegue encontrar alguma brecha no seu dia que você pode dormir um pouquinho que seja, cochilar um pouco, faça isso, não tem mal algum, tá? Isso pode te ajudar a se fortalecer um pouquinho nesse momento, a você dar um certo respiro. Se não for possível, você vai precisar descansar de outras formas. Olha, claro que vocês têm que ver com o médico de vocês, com a orientação do pediatra, cada um avalia certinho, mas eu confesso que eu gosto de um cafezinho. Tem gente que não gosta, tem gente que toma. Eu gosto de um cafezinho no começo do dia para sentir que dá um certo levante, assim, olha, comecei o dia. Então, às vezes, a gente vai no cafezinho, desculpa, a gente às vezes vai num bom banho, tentar assim, ai, tentei demamar, dei mamar e o bebê tá um pouquinho mais calmo, então vou correr para tomar um banho, sabe, aquela água no rosto, né, sentir que eu comecei o dia. Então isso também é uma forma de revigorar, é um certo descanso que você dá para o seu corpo, é um banho gostoso para começar o dia, para sentir que assim, opa, acordei. E aí, lá no final do dia, você tomar um banho relaxante, para sentir que assim, olha, tô cuidando de mim, eu tô me preparando para dormir, né? Ah, o bebezinho tá dormindo, então eu vou tomar um banho mais demorado, ou o bebezinho tá com meu filho, eu vou tomar um banho mais gostoso, vou passar um creme, vou cuidar um pouquinho de mim. Essas são formas, até esse autocuidado, é uma forma de um descanso, de você sentir que você tá revigorada. Então, ok, eu não posso dormir agora exatamente, mas eu vou dar ao meu corpo determinados cuidados que vão me fazer sentir revigorada, que vão me fazer sentir mais motivada, mais forte, né? Ao longo do dia, por exemplo, não fique fechada num quarto escuro. Sei que às vezes você está tentando botar o bebezinho para dormir, tá ali no quarto escuro já há muito tempo, mas se ele não dormiu, sai. Sinceramente, esse é o meu conselho. Passeia, põe no carrinho e passeia. Mães, vocês precisam sair de um quarto escuro, ou vocês precisam sair entre quatro paredes, sabe? Aquela coisa da casa, que às vezes dá uma abafada, sai. Vai pegar um sol, vai caminhar um pouquinho no sol, tira o sapato, pisa numa grama, na grama do quintal, né? Da grama do condomínio, de um parque que tenha, anda descalça, pega um pouco de sol, sente um ar puro, um ar fresco,
fica um pouquinho fora de casa, caminha um pouquinho fora de casa. Esse contato também com a natureza, isso revigora. Isso descansa, é como se fosse aquele refrigério, aquele descanso para a alma. Isso é gostoso, isso ajuda. Então, vá percebendo que você tem outras formas de descanso que seria o quê? Mudar as atividades habituais para você se sentir revigorada. Às vezes você tá fazendo ali um almoço, tá com o bebezinho, tá brincando, põe uma música que você gosta, sabe? Põe uma música que faz você sorrir, põe uma música que você fica animada, que você se sente bem, que às vezes, né? Desculpa, gente, perdão, tô gravando esse vídeo aqui com uma tremenda mudança de tempo aqui no Rio de Janeiro e a rinite está atacada novamente. Enfim, né? Então, até mesmo nesses momentos que a gente está doente ou nos momentos que está cansada, se você colocar aquela música, sua música favorita, a música que você gosta, você vai querer sair dançando, entendeu? Isso é um descanso para a alma, isso revigora, isso traz o quê? Felicidade, isso traz motivação, né? Não deixe de se alimentar também ao longo do dia. Às vezes você está cansada, mas você também não está se aguentando em pé porque você não está comendo ou você não está bebendo água. E a amamentação ali te sugando e você não tá comendo, não tá bebendo água. Então, esses aspectos, essas faltas, elas acabam contribuindo com a exaustão. Então, a exaustão não é só também eu não dormir, mas é que você não está se nutrindo ao longo do dia, você não está se dando o básico ao longo do dia, ou você está só no quarto escuro, você não vê o sol, você não pisa numa grama, você não sente, né, um ar puro, você não tá comendo, não tá bebendo. Então é óbvio que assim, você tá deficiente, o teu corpo tá clamando por ajuda. Então não coloque tudo na conta do sono. Reforce esses cuidados fisiológicos e até mesmo o autocuidado mesmo da imagem, ou isso que eu estava falando, de uma música, de uma leitura, esses outros hábitos, porque eles vão trazer um novo descanso e vão te revigorar de outra maneira. E são maneiras possíveis, que mesmo, claro, a gente está com um bebê pequeno, tem que se desdobrar um pouquinho mais, mas a gente sabe que separando um minutinho aqui, um minutinho ali, a gente consegue inserir novos hábitos que nos fazem muito bem. E por fim, claro, é, a gente não é que tem que normalizar sempre também nunca dormir. Por vezes, existem algumas coisas que a gente pode fazer de diferente e isso pode ajudar. Então, assim, eu acho que, tudo bem, o bebê acorda, mas eu acho que o meu tá acordando até mais do que o normal. Será que a fralda dele não tá cheia há muito tempo? Deixa eu fazer um experimento. Daí você começa a trocar a fralda e você vê que seu filho dorme um pouquinho mais. Ou você tá percebendo que seu filho tá com calor, ou seu filho tá com frio. Você ajusta a temperatura do teu quarto, você ajusta as roupas do seu filho, né? Ou, não, é porque eu acho que ele não tá fazendo uma mamada efetiva. Eu acho que eu preciso dedicar um pouquinho mais de tempo ali, em vez de já botá-lo no berço, não, eu acho que ele tá mamando pouco, ele tá com fome, vou deixá-lo mamar mais, né? Então, também a gente pode ir investigando outros fatores, trazer algumas mudanças, vou deixá-lo mais aconchegado, vou deixar deitado assim ou de outra forma. A gente pode ir tentando novas coisas que ajudam no sono. E às vezes antes um bebê que acordava muito, agora ele tá acordando menos. Então, ok, ainda acorda, mas já deu um alívio. Ele já tá esticando um pouco mais, né? Já tá fazendo uns estirões. Então, isso já tá me ajudando de uma certa forma. Então, quando a gente fala, mãe, querida mãe, que tá nesse momento agora, sobre privação de sono, nós trabalhamos esses dois eixos. O que tiver que ajudar o bebê a tentar melhorar, tentar dormir um pouco mais, a gente vai fazer. Nem sempre é possível, tá? Se a gente está falando de um recém-nascido, Bianca, tá tudo ok, tá mamando bem, fralda ok, temperatura do quarto ok, tá tudo perfeito, não tem mais o que fazer. Ué, gente, paciência, né? Os 3 primeiros meses nem se cobre nada, porque é tudo muito imprevisível, é tudo muito novo pro bebê. Então, assim, não é que a gente tem que ficar buscando porquês o tempo todo. Às vezes está tudo bem com o bebê. Então, é mais ter paciência com esse momento. Às vezes pode ser que não mude nada. E ok. E aí, então, a gente vai caprichar nessas outras formas de descanso que eu apresentei para vocês, essas outras formas de se sentir revigorada, né? E se o seu bebezinho já tá maior, se você
está identificando o que pode estar atrapalhando o sono e você está testando e está melhorando, está caminhando até para ele acordar cada vez menos, maravilha, né? A sua própria reposição do sono noturno, um sono de qualidade, vai te ajudar a se sentir melhor. Mas agora, por fim, uma última dica muito importante, independente do momento que você estiver. Se está com um bebê recém-nascido, com um bebê maior, um bebê que acorda muito, acorda menos. Uma dica importante: uso do celular. Cuidado. Se você já está dormindo mais à noite, está dormindo menos, cuidado com o celular, tanto ao longo do dia quanto antes de dormir, tá? Às vezes você já está com tudo ajustado, está fazendo várias coisas, mas o celular está sendo o seu vilão. Então, atenção. Como o celular é o vilão ao longo do dia? Porque às vezes você entra ali e se perde tanto no celular, porque se você usa de uma forma que não é intencional, se você tá só lá rolando reels, rolando os stories, rolando feed, você vai passar um tempo ali e quando você parou para olhar aquelas configurações do celular que dizem o tempo de uso, né, do aplicativo, você vai se assustar, que são horas e horas no Instagram, horas e horas no TikTok, no WhatsApp. Você vai se assustar, porque parece que você não ficou todo esse tempo, mas é porque você passou tanto o seu dia dando tantas olhadas, assim, vai passando, vai passando, vai passando, que aquilo pode ter consumido o seu dia. E você deixou de fazer várias coisas que poderiam te fazer se sentir bem, e você está fomentando um hábito que drena a tua energia, porque o celular em excesso, sim, drena a nossa energia e causa maior exaustão. Então, cuidado, a tua exaustão pode nem ser necessariamente por não estar dormindo tão bem, mas pode ser por esse uso tão frenético do celular ao longo do dia. E antes de dormir, é uma exposição muito grande a muito estímulo, muita luz, muita informação, e isso pode estar deixando você agitada e contribuindo para um sono agitado, contribuindo para um sono que não é reparador. Então, cuidado também, porque senão você está cuidando de tanta coisa que está melhorando, mas está com esse estímulo tão grande de tela até o último minuto de dormir ou de madrugada, que isso pode estar afetando o seu sono e te impedindo de se sentir melhor e de se sentir verdadeiramente revigorada e descansada, tá? Então, foram esses os pontos que eu preparei para você, que eu gostaria que você pensasse a respeito e começasse a colocar em prática para saber lidar melhor com essa privação de sono. Mas, se ainda assim você tem alguma dúvida, se você está passando por um momento difícil, se você acha que você tem algo a ser melhorado e não sabe muito por onde começar e está precisando de uma ajuda, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Eu sempre estou de olho nos comentários e eu vou poder ajudar você, tá bom? Então, diante da privação de sono, não se assuste, não se desespere. Acredito que já deu para entender que quem sabe descansar de várias outras formas e acaba vivendo de uma forma mais intencional e mais consciente, consegue passar por isso de uma forma melhor. Veja, não há mal algum em se sentir cansada. Ninguém aqui precisa ser a super heroína nesse sentido, claro que não. Mas é que há muita diferença entre se sentir cansada, mas eu me sinto feliz, mas eu consigo fazer minhas coisas, mas eu consigo viver bem, do que se sentir exausta a ponto de, meu Deus, eu não quero sair da cama, eu estou sem força para nada. Uma mãe que tá dessa forma, ela precisa urgentemente de ajuda, porque isso não é sustentável a longo prazo e inclusive é isso que eu acabo trabalhando muito na terapia, nos acompanhamentos clínicos que eu realizo. E que se você tiver interesse em marcar uma consulta comigo, também as informações estão na descrição desse vídeo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você não tenha dormido no meio dele, que você tenha ficado até o final. Aproveita e deixa os comentários, que vai ser uma alegria falar com você, tá bom? E depois, maratona de demais vídeos, eu tenho certeza que vão te ajudar. Um beijo e até a próxima!